Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para a terceira parte do vídeo sobre o Iluminismo, tudo bem? Agora nós iremos ver os principais pensadores iluministas. Começaremos com John Locke. John Locke, ele é o pai do liberalismo político. Então, nesse momento, John Locke, o que ele defendia, gente? Que o cidadão escolhesse o quê? O seu próprio governante. Como iluminista, obviamente, está aqui para vocês, né? Ele criticava o absolutismo, ou seja, ele era contrário à concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, nas mãos do rei. Também negava, né, as teorias absolutistas, como, por exemplo, a teoria do direito divino. Segundo John Locke, né, o rei não representa Deus na Terra. Beleza? Como iluminista, ele defendia os direitos naturais do homem, como direito à vida. Então, ele defendia que ninguém pode atentar contra a vida da pessoa. Caso alguém atente contra a sua vida, deve ser punido. Lembrando, durante o antigo regime, durante o Estado absolutista, o rei ele interferia em tudo, o rei concentrava todos os poderes, então o rei poderia tirar sua vida e nada iria acontecer. Além disso, também nós temos o direito à liberdade. No caso de John Locke, ele vai focar bastante, né, na liberdade política, onde você pode escolher o seu próprio governante, onde você pode votar, onde os cidadãos, né, irão votar para escolher o seu próprio governante. Mais à frente nós iremos ver quais são os principais aspectos, tá, do liberalismo político. Além disso, também defende, né, o direito à propriedade privada, ou seja, o bem pertence a você, o seu carro, sua casa, né? Enfim, naquela época, a sua carroça, a sua casa, obviamente, os seus móveis pertencem a você, e não ao Estado, e não ao governo. Beleza? Então, naquela época, tudo era de quem, gente? Durante o antigo regime, tudo pertencia ao Estado absolutista, tudo pertencia ao rei. Então, desse modo, o John Locke contrária essa ideia. Para ele, você tem direito à propriedade privada. O bem pertence a você, ele é seu. Beleza? Também defende, né, o direito à felicidade. E o que seria esse direito à felicidade? Seria ser governado por um governante que você escolheu, e não por um repressor, e não por um autoritário, não por um rei absolutista. Beleza? Não por alguém que vai te reprimir. E aí, qual o tipo de governo que ele defende? Ele defende um governo constitucional. Como assim governo constitucional? No governo constitucional, o governante, ele governa através do quê? Da Constituição. E o que seria uma Constituição? O que é basicamente, né, uma Constituição? É um conjunto de leis. E aí, nesse conjunto de leis, o governante e os governados devem o que, gente? Devem seguir as leis. Ok? Então, nesse momento, o John Locke ele é favorável ao contrato entre o cidadão e o governante, aonde tanto o cidadão, ou seja, o governado e o governante, aquele cara que está no poder, vai o que, gente? Vai seguir regras, ou seja, vai seguir a Constituição, aquele conjunto de leis. Fazendo isso, ninguém conseguirá o quê? Ninguém vai conseguir concentrar os poderes. Beleza? Tudo bem? O próximo é o Voltaire, né? O Voltaire, como iluminista, obviamente, ele vai criticar o absolutismo, ele critica, né, a concentração de poderes na figura do rei, também vai criticar a Igreja Católica, ele critica a interferência, né, da Igreja na sociedade e também critica a censura e a desigualdade social. Lembrando, o rei censurava, o rei reprimia o povo, beleza? Você não tinha liberdade de expressão, não havia isso no antigo regime. E também, né, por causa dessa repressão que promovia o Estado absolutista, havia o que, gente? Havia uma grande desigualdade social, aonde pouquíssimos, como clero e nobreza, que apoiavam o rei, estavam no poder e concentravam as riquezas. Quando o terceiro Estado, que pertence, né, aos trabalhadores urbanos e rurais e a burguesia, trabalhavam bastante, trabalhavam muito, todos os dias, pagavam altos impostos e não tinham quase nada. Beleza? E então a desigualdade social durante o antigo regime ela era intensa. Poucos, clero e nobreza, obviamente, né, apoiados no rei, concentravam as riquezas e a grande maioria, né, mais de 90% da sociedade era explorada e pagava altos impostos. Opa, pensa, será que é diferente hoje em dia? É tão diferente assim hoje em dia? Pensa. E aí, galerinha, o que vai acontecer? O Voltaire vai propor, então, que o rei, que o monarca, ele crie, né, medidas para garantir as liberdades do povo e para promover o desenvolvimento, tanto social e econômico, do seu Estado. Mas vamos lá, monarca? Opa, falei certo? Davi, você falou certo? Sim, monarca. Tanto que o Voltaire ele vai inaugurar a ideia do despotismo esclarecido, né? O que seria o despotismo esclarecido? Seria a junção, a fusão de duas ideias, do absolutismo
mais o iluminismo. Gente, quem é um déspota? O cara que é um déspota, ele é uma pessoa autoritária. Naquela época, quem era autoritário? Era o rei absolutista, beleza? E aí, o que é ser esclarecido no século XVIII? É usar o que, gente? As ideias iluministas, usar a razão para governar. Então, o Voltaire vai propor uma ideia que vai juntar tanto o absolutismo quanto o iluminismo. O nome disso, despotismo esclarecido. O déspota, o rei autoritário, o rei absolutista, ele vai o que, gente? Ele vai usar em seu governo algumas medidas iluministas. Temos alguns exemplos, como José II da Áustria, a Catarina da Rússia, o Frederico, né, o Fred da Prússia e para nós, né, o que mais vale? Marquês de Pombal. Para vocês terem uma ideia, o Marquês de Pombal, ele foi o primeiro ministro do rei Dom José I, que era um rei português. E aí, gente, o Dom José I, ele era o quê? Um déspota esclarecido. Então ele coloca o Pombal como seu primeiro-ministro para quê? Para tomar medidas racionais, para tomar medidas iluministas. Entretanto, ninguém toca na figura do rei, tá? No despotismo esclarecido, ninguém vai questionar o poder do rei. Entretanto, é esse rei, é esse monarca que promove o que, gente? Que promove mudanças na sociedade. Beleza? E aí, olha que interessante, né? Esse despotismo. Tudo pelo povo, mas sem o povo. Como assim tudo pelo povo? O governante, o rei, ele faz tudo pelo povo. Mas o povo participa? O povo vai opinar? O povo pode opinar? Não. Tem que ficar caladinho. E aí, naquele momento, né, o que é esse esclarecido? É você conceder, né, pequenas liberdades para o povo. E além disso, estimular a economia, obviamente, tanto a produção industrial quanto a produção agrícola e até mesmo a educação. Vocês conseguem imaginar um rei absolutista fazendo isso? Não, né, gente? Não. Por que não? Vamos lá, por que não vai dar certo? Por que não deu certo? O povo, em geral, por exemplo, a burguesia, ela participa desse processo? Não. Então ele tenta modernizar a sociedade sem que o povo opine. É uma única pessoa tentando que a gente modernizar tudo. Uma única pessoa tomando as decisões. Isso vai dar certo? Não. Mas olha interessante, olha como a ideia de Voltaire é interessante. Para ele, então, é o monarca, é o rei que deve o que, gente? Promover as mudanças. Deu certo? Não, não deu certo. Beleza? Isso que é despotismo esclarecido. Lembrando de novo, é a junção das ideias absolutistas com as ideias iluministas. Outro pensador iluminista, Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu. Ele é o grande responsável pela criação da teoria do que, gente? Da divisão dos três poderes. Vamos lá, divisão dos três poderes? Sim, executivo, legislativo e judiciário. É ele que deu essa ideia. Como então, né, para Montesquieu, nós deveríamos limitar o poder do rei, criando o que, gente? Os três poderes. Poder executivo, que vai executar as leis, basicamente, né? Legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que vai julgar as leis. Então, Montesquieu, como grande crítico, né, do absolutismo, o que ele propõe, gente? Ele propõe a divisão dos três poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. E além disso, né, propõe também um governo, né, através de uma monarquia constitucional ou república. Como assim monarquia constitucional ou república? Na monarquia constitucional, o monarca, que é o rei, ele segue o quê? Uma constituição. O rei é obrigado, a gente, a seguir aquele conjunto de leis. Desse modo, você vai o quê? Você vai limitar o poder do rei. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Inglaterra, século XVII, Revolução Gloriosa. Lá em 1688 acontece a Revolução Gloriosa na Inglaterra, aonde a burguesia chega ao poder, toma o poder do rei e cria o quê? Uma monarquia constitucional parlamentarista. Lá na Inglaterra, o rei reinava, mas não governava, né? O rei reina, mas não governa, né? O rei vira o quê? Uma figura ilustrativa. Quem governava era o parlamento inglês. Então, nesse momento, na monarquia constitucional, o rei é o que, gente? Ele é obrigado a seguir uma constituição. Ou então, o que também propõe Montesquieu? A criação de uma república. Na república tem rei? Não. Na república, ela serve a quem? A res pública. Ela serve, né? Aquilo é público para quem? Para os cidadãos. Mas percebam a ideia central do Montesquieu. O que ele quer? Ele quer limitar o poder do rei. Beleza? E aí ele cria a divisão dos três poderes. Show de bola? Próximo, né? Jean-Jacques Rousseau, outro grande iluminista, né? Outro grande pensador iluminista. Gente, o Rousseau, obviamente, ele critica o absolutismo, ele critica, né, a concentração de poderes nas mãos do rei, ele critica a opulência, a opressão do Estado absolutista, né? Lembrando a imagem, a figura de Luís XIV, o Estado sou eu. Para ele isso não existe. Ele defende, obviamente, todas as liberdades, a liberdade política, econômica, religiosa, defende tudo, ok? Defende a igualdade entre as pessoas, né? Todos devem ser iguais perante a lei, né? Na visão de Rousseau, e também defende a vontade do povo. Segundo ele, é o povo que deve o quê, gente? Que deve seguir, que deve escolher, perdão, o seu governante.
O povo, óbvio, segue o seu governante, mas quem escolhe aquele governante deve ser o povo, beleza? Então, quais são as principais ideias do Rousseau? Ele era contrário à propriedade privada, tá? Então, o Rousseau é uma exceção aqui. O Rousseau aqui é uma exceção. Ele é o único iluminista contrário à propriedade privada, porque para ele o direito à propriedade privada gera desigualdade social. Interessante a ideia do Rousseau, ok? E ele defende, gente, ele defende o mal necessário. O que seria esse mal necessário? Para Rousseau, o Estado é o mal necessário. E aí, por que para ele é o mal necessário? Porque, segundo ele, sem Estado, sem regras, sem uma Constituição, ou seja, sem uma lei, tudo vira o quê? Vira uma bagunça, ok? Então ele defende um contrato social, que é esse mal necessário, que é o Estado, tá? Que ele cria o quê? Uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis, aonde todos irão o quê, gente? Aonde todos irão seguir essas leis. O governante e os governados. Beleza? Tudo bem? Então percebam o que ele defende. Ele defende uma organização da sociedade civil através do quê? Através da Constituição, através do conjunto de leis. E por último, também defende a ideia do bom selvagem, que é uma ideia bem interessante. Segundo o Rousseau, o homem ele é bom, gente. Ele nasce bom. O homem é naturalmente bom. Entretanto, ele é o que, segundo Rousseau? Ele é corrompido pela sociedade. Então, o homem nasce bom, nasce, né, no status de natureza, puro, entretanto, quando esse homem convive com a sociedade, ele é o quê? Ele é corrompido pelos preconceitos da sociedade que ele convive. Então, olha que ideia interessante. Então, segundo Rousseau, todo homem ele é corrompido quando, né, ao caminhar da sua vida, aos poucos, com as ideias daquela sociedade, ele vai sendo corrompido. Beleza? E aí, um exemplo disso, por exemplo, são as crianças, né? Quantas vezes as crianças, elas não repetem falas que os adultos, né? Promovem, dizem, e aí ela não sabe, ela não entende o que aquilo significa, entretanto, ela aprende um palavrão, ela aprende algo errado, e depois ela vai repassando isso para frente. Naquele momento, já era. Ela não é mais um bom selvagem. Ela não consegue mais, ela já foi influenciada, né? Foi influenciada por coisas ruins, infelizmente. Beleza? E por último, gente, nós temos Diderot e D'Alembert. O Diderot e D'Alembert, eles são iluministas e eles vão escrever uma enciclopédia, vão escrever livros, né, que vão sintetizar o que os iluministas pensavam. Olha que interessante, olha que fantástico, olha que maravilhoso. Os caras escreveram um conjunto de livros, ok, explicando o significado do iluminismo e o que cada né, pensador dizia e pensava. Então, naquele momento, foi importante também, né, as ideias de Diderot e D'Alembert para as pessoas entenderem, né, o que pensavam os iluministas. Então, eles traduziram aquilo que os iluministas queriam falar para o povo. Beleza? Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Na parte 4, nós iremos ver a diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico. Beleza? Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.